Viu? Começamos já. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Com o shalom do papai. Amém. Aleluia. Hoje nós vamos dar, para quem está online também, todos que vão assistir, em nome de Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade, né? No estudo do avivamento, como nós estamos fazendo. Vamos dar continuidade. E hoje nós vamos estar falando do avivamento espiritual no mundo. Vamos estar pautando um pouco mais no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Amém? Amém. E quero estar aqui fazendo a leitura diária, né? De segunda da semana, a qual eles sempre deixam de referência. E uma delas vai falar lá em Lucas, capítulo 2, no versículo 10. Vai falar quando os anjos, eles trouxeram, né, uma mensagem de avivamento. E qual mensagem de avivamento foi essa que foi mencionada? Se você ler um pouco antes, nós vamos ver que Jesus, ele nasce, né? E quando Jesus nasce, o Senhor, ele envia ali um anjo para as pessoas que estavam ali na cidade vizinha de Belém, para poder anunciar essa mensagem. Né? E a palavra de Deus diz que quando aquele anjo desce com a clareza, né, da glória do Senhor, e aonde estava ali tinha trevas, tudo ficou glorioso com a presença. E ele pega e traz essa mensagem de avivamento. A mensagem de avivamento a qual aquele que tinha, né, que havia tido a promessa que viria, já tinha ocorrido, já tinha nascido, que era Jesus. Então nós vemos que os anjos, eles trazem a mensagem do Senhor, eles trazem a mensagem simbolicamente com o avivamento ao qual ele precisa manifestar na terra. Nós vamos ver em Mateus, no capítulo 4, também vai falar sobre o maior avivamento para a humanidade. Capítulo 4, versículos 16 e 17, ele vai estar dizendo ali que, né, a mensagem que todos nós conhecemos, que depois que Jesus ele foi tentado, né, ali no monte, onde ele foi translatado em espírito, a palavra de Deus vai dizer que Jesus ele volta então para Galileia depois desse processo. E quando ele volta para Galileia, a palavra de Deus diz que aonde ele passava, aonde havia, né, trevas, aonde havia morte, a presença do avivamento, da luz, né, que estava ali, pairava sobre ele, trazia o quê? Trazia o avivamento da cura, da transformação. Né? Pessoas eram curadas, pessoas estavam vendo a realidade da visão de Cristo e estavam ali o quê? Saindo do mundo das trevas. Algo tremendo e maravilhoso que nós vemos a partir desse avivamento, né? E nós vamos ver aqui, glória a Deus, em João, no capítulo 7, no versículo 37 e 39, algo também interessante, onde Jesus ele promete, né, o avivamento pelo Espírito Santo. E esse avivamento, quando ele diz ali, glória a Deus, eu gostaria de convidar você para poder estar lendo. Louvado seja Deus. Ali em João. No capítulo 7, no versículo 37, ele vai dizer assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E o 38 fala: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ou seja, nós vamos ver a manifestação da presença do avivamento do Espírito Santo em forma de água. Em forma que Jesus, ele diz, né,
Se você crê em quê? Crê em Jesus. E você precisa crer também em que mais? Crer como diz as Escrituras, o ensinamento que a palavra de Deus ela está dizendo. E ele fala, né, que fluirão rios de água viva. Ou seja, a partir do momento que eu crer, a partir do momento que eu meditar na palavra de Deus, essa escritura, ela invadir o meu ser, ela vai começar a gerar dentro de mim, vai movimentar, né, dentro de mim aquilo que está de dentro para fora. Por quê? Porque ela vai gerar dentro de mim. E ela vai começar a fluir, a fonte ela vai começar a jorrar. A água ela vai começar a trabalhar, ou seja, o fluir do Espírito Santo. Ele vai trabalhando dentro das nossas estruturas e vai trazendo cada dia mais a fé. Né? Se eu crer, se eu ter fé, essa água ela vai fluir dentro de mim, ela vai começar a se movimentar. E nós vamos ver, paralelo com essa passagem, Ezequiel capítulo 11, no versículo 5, nós vamos ver a passagem que fala da mão do Senhor, né, da provisão do Senhor, que quando o Senhor ele coloca a sua mão, né, a presença do Espírito Santo, ela vem sobre o homem. Por quê? Porque nós vamos ver que no Velho Testamento, o Espírito Santo ele não estava dentro do homem, ele pairava sobre o homem. E essa é a diferença que hoje nós vivemos, né, no tempo da graça. E esse tempo da graça, ele apresenta totalidade da presença do Espírito Santo, né, da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, habitando dentro de nós. E é coisa tremenda você começar a imaginar e ver a diferença a qual o Senhor ele tem para com a nossa geração, né? Geração do momento a qual vivemos pela graça, de ter esse privilégio de que essas águas elas fluem dentro de nosso ser. Amém? Amém? Então agora eu quero aqui convidar você para poder abrir a sua Bíblia, né, no livro de Ezequiel. Aleluias. Glória a Deus. No capítulo 37. E nós vamos ler aqui essa base do nosso estudo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler a partir do versículo 7 até o versículo 10. Amém? Amém. Que diz assim: Então profetizei como se me deu ordem. Se houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu sua pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E o versículo 9 diz: E ele me disse, né? Quem está dizendo? É o Senhor. O Senhor está dizendo para Ezequiel. E ele diz: profetiza ao Espírito. Nós vemos que esse Espírito que está aqui, ele está com letra minúscula. E quando nós vamos falar na Bíblia de letra minúscula, é o Espírito que representa o fôlego de vida. Amém? Quando é o Espírito com a letra grande, está representando a presença do Espírito Santo. E aqui ele fala: profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Glória a Deus. E o versículo 10 diz: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Um exército grande em extrema. Uau. Então nós vamos ver que através desses fundamentos, eu tenho aqui, ó, tá vendo? Uma folha de um lado do outro, a qual eu trouxe aqui algo que eu fui buscar, né? Buscar em Deus e também através de ensinamentos, né? De profetas, onde traz uma ampliação da visão da palavra do Senhor, porque a gente lê a Bíblia
mas existe também ensinamento da onde a gente busca também, né? Para que nós possamos estar nos alimentando melhor. E eu queria estar repautando aqui. Quando nós olhamos para Ezequiel, do capítulo 37, a gente sabe que, né, é o vale dos ossos secos. E quando nós olhamos para o vale dos ossos secos, a gente sempre vai ressaltar, ok, ali tem um monte de vales de ossos secos, né? São coisas sequíssimas, mas acontece que a nossa mente ela tem que voltar que aqueles ossos não eram ossos normais. Porque eram pessoas que estavam numa guerra, numa batalha. Por isso que o versículo 10, quando a gente termina, está falando o quê? De um grande exército. Se você perceber, a maioria das vezes das ministrações de estudo, eu estou sempre trazendo à tona essa palavra do grande exército, a qual nós representamos como igreja no exército do Senhor. A qual nós temos o Senhor, que é o general de guerra, aquele que está na frente da batalha. E aqui nós vemos um grande exército que estava morto. Isso significa o quê? Que eles saíram para a guerra, eles saíram para a batalha, mas infelizmente todos eles faleceram. Significa o quê? Que eles perderam a batalha. Né? Então nós vamos ver que nesse fundamento do Vale dos Ossos Secos, a qual representa também a casa de Israel. E quando nós olhamos para a casa de Israel, literalmente ele está dizendo a situação espiritual de como o povo de Israel estava vivendo. Ou seja, eles estavam mortos, não fisicamente, né? Eles não tinham morrido literalmente, mas a vida deles espiritual estavam mortas. Não havia avivamento, não havia a unção do Senhor, não havia reavivamento da palavra do Pai, deles cumprirem o mandamento. O que acontece? A palavra de Deus vai dizer que eles estavam vivendo um tempo de apostasia. Ou seja, eles estavam cada vez mais se afastando do Senhor. Eles estavam entrando no mundo da idolatria, né? Colocando deuses pagões, criando outras culturas. E cada vez que eles estavam fazendo isso, o que acontecia? Eles estavam se afastando cada vez mais do Senhor. Por quê? Porque o pecado da idolatria, quando eu coloco outra coisa na minha vida que vai definir os caminhos que eu vou tomar, aí ele vai tomando liberdade de tomar acesso a todas as áreas da minha vida. E quando a minha vida ela começa a ser tomada, né, pelo mundo, pelo sistema, pelas coisas que me afastam do Senhor, que em vez de me atrair para o Pai, ela vai me afastar do Senhor. E a palavra de Deus diz que o pecado, o salário do pecado é a morte. Né? E essa morte é qual? A morte é espiritual. A qual cada vez as pessoas elas vão se afastando do Senhor. Então nós vemos aqui que o povo, eles estavam verdadeiramente vivendo num mundo de morte. Eles estavam secos, eles estavam sem estar alinhados totalmente com o Pai. Eles estavam ali, como isso te diz mesmo, vale dos ossos secos. E também quando estava vendo, me lembrei de quando eu estive na Polônia, né, juntamente até mesmo o pastor estava nessa vez quando eu fui, e nós vemos que ali, quando você tem um lugar bem perto ali da concentração, é um lugar onde você anda, e você, quando você pisar naquele lugar, você vê que é um tipo um montinho assim, né, de terra, e ali você vai ver muitos pedacinhos brancos. E às vezes você acha até que é pedra, né? Que é coisa misturada com a terra ali. Só que aquilo ali não é pedra. Aquilo ali são os ossos, né? Resíduo de osso das pessoas que foram matadas, dos povos judeus que foram crucificados, que mataram. E nós sabemos que isso que está aqui em várias partes, né? Na Polônia, aqui na Alemanha, onde nós estamos, em várias partes nós vamos ver que aconteceu esse massacre de morte, e ali o que tem esses resíduos desses ossos. E esses ossos, eles estão literalmente, eles estão o quê? Secos, estão mortos literalmente. Mas há por trás, nós sabemos que há um sangue, a qual clama por justiça das coisas injustas que foram feitas. Porque a palavra de Deus diz que o sangue, né, de um justo, ele clama ao Senhor pela sua justiça. Então nós vamos ver que esse avivamento, onde o Senhor ele quer trazer para nós o entendimento desse vale dos ossos secos,
Nós vamos ver que esse reinado também, se nós olharmos para, voltarmos agora aqui um pouco para, né, a finalidade de como que Deus também ele trabalha, nós vamos ver que Deus, ele levantou Saul. Saul, ele era um homem, o quê? Um rei. Deus chamou ele como rei e Deus ungiu ele também como rei. Ele tinha o que? A presença do Espírito Santo sobre ele. Mas ao passar do tempo, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele já não estava mais sobre a vida de Saul. Por quê? Porque ele estava em desobediência ao Senhor. Tudo que Deus falava para ele fazia totalmente o contrário. Agora, se nós olharmos a finalidade, ele deixou de ser rei por conta disso? Não. Ele reinou por 38 anos, não é verdade? Então, nós vamos ver o quê? Que ter um chamado, ter um título, não significa que a unção do Senhor está sobre aquela pessoa. Então, o título de pastor, de diácono, de apóstolo, profeta, missionário, seja, né, estando na obra do Senhor, não significa que aquela pessoa verdadeiramente ela está avivada com a unção do Espírito Santo de Deus e movendo sobre a vida dele. Simplesmente é um título que está reinando. Porque o Senhor, ele simplesmente, o título dele foi tirado dele depois de muitos anos. Né? Quando ele chegou ali, ele morreu. Ou seja, nós vemos que existe um reino que são unidos, e nós também vemos o reino que eles estão separados. Então, é totalmente desalinhado, ou seja, a quebra de aliança com o Senhor. Então, nós vamos ver que no Vale dos Ossos Secos, o que acontece no Vale dos Ossos Secos? Nós vamos ver que existe o quê? Sentimentos de morte, tristeza, traumas, né? Aquela invasão de realmente assim, de você estar triste. Só que o Espírito Santo de Deus também, né, através de estudando, eu vi também que o melhor lugar onde você pode encontrar grandes tesouros está no cemitério. Você fala, mas por que, irmã? Porque no cemitério, tem um cemitério que você chega, são aqueles normais, simples, né? Vamos dizer, aqueles pobres, humildes, pessoas que não têm riqueza. Mas existe cemitérios, né, de ricos. Quando você chega ali, é um túmulo, né, a mármore, aquelas pedras ali, o memorial que eles fazem. São coisa de luxo, né? E você chega ali, está tudo muito lindo, tudo muito limpo, mas a realidade, o que está apresentando ali é só o quê? Um memorial. Ou seja, porque o que está por dentro daquilo são somente sepulcros mortos que não vivem e que enterraram os seus sonhos. Né? Existem ali vidas, independente de qual cemitério, são vidas que teve sonhos, que teve orações talvez até feitas, né? Servos do Senhor, todas as coisas, você vai ver que os maiores tesouros da vida estão ali naquele lugar, mas infelizmente estão o quê? Enterrados, porque eles não poderão mais viver aquilo. Mas uma coisa importante é sabermos que quando o Espírito Santo de Deus, ele verdadeiramente vem habitar em nossas vidas, ele vem trazer esse avivamento que nós estamos querendo mostrar aqui. O avivamento espiritual no mundo, ou seja, algo que acontece em todo o mundo, e o Senhor é aquele que manifesta. Porque o Senhor, ele é onipotente, ele é onisciente, e ele é, né, onipresente, ele está em todos os lugares. Ou seja, ele invade toda a nação, todos os estados, todo o país em um só segundo. Em um piscar de olhos, o Senhor, ele move em todo o mundo. Ou seja, este é o avivamento também no mundo a qual o Senhor, ele quer fazer o quê? Nas nossas vidas. Para que nós não estejamos também mais com esse sentimento de derrota, para que nós não sejamos mais estar presos, né, num cativeiro aonde nós não conseguimos ver a esperança. Por quê? Porque esse Vale dos Ossos Secos, ele vai falar o quê? Significa distância de Deus, como eu disse. Por quê? Porque aquela terra, ela está seca, sem esperança. Então nós vemos que quando Deus, ele chama Ezequiel,
Deus ele fala, Ezequiel, vem aqui, eu quero passear com você. E onde o Senhor levou ele? No cemitério, no vale do Ossos Secos. Por isso que eu falei, né? No lugar aonde que fez a visita. Você, uma pessoa, um turista, vai vir aqui na Alemanha, você vai querer levar ele no cemitério? Não. Apesar que alguns evangélicos, realmente, eles querem ele na concentração, mas ali na concentração não é um cemitério. Né? É uma concentração onde mostra as coisas que aconteceram, né? Com os judeus que foram ali sacrificados. Mas ali não é o cemitério, apesar que se tornou, né, também um cemitério. Mas na realidade, você não pega uma pessoa e vai levar ela para o cemitério. E aqui Deus ele fez com Ezequiel justamente, literalmente isso. Ele falou, Ezequiel, vem aqui, vamos dar um passeio. E o Senhor falou, e chegou ali. E o Senhor pergunta para ele, o que você vê? E ele fala, estou vendo um vale de ossos secos, sonhos mortos, está tudo seco. E o Senhor pergunta para ele, pode esses ossos viver? E ele retorna a pergunta para Deus e diz, Senhor, tu é quem sabe, pode, Senhor, esses ossos viver? E o Senhor começa ali literalmente a falar com Ezequiel. E quando Deus fala com Ezequiel, ele fala, Ezequiel, eu te chamei aqui para te mostrar para você a situação de como está. E quando você notar isso, é algo que nós precisamos o quê? Primeiro ouvir. Porque Deus primeiro falou com Ezequiel. Então Ezequiel ele estava atento para a igreja? Ouvir. E quando ele ouviu, o Senhor falou o quê? Veja. Então ele precisava estar com seus olhos atentos para ver o que Deus estava mostrando. Ou seja, nós precisamos ouvir e nós precisamos ver. E quando ele viu, e quando ele ouviu, e quando ele viu, a partir deste momento o Senhor então declara para ele que você precisa tomar uma ação. Você precisa tomar uma decisão do que precisa ser feito. E Deus me fala com ele, então, profetiza. Ou seja, abra tua boca sobre aquilo que você está vendo, sobre aquilo que você está ouvindo, que eu estou te dizendo, e manifesta o poder que vai sair com o sopro do meu espírito, mas que vai sair da boca de Ezequiel. Através do que Deus estava dizendo, ele precisava manifestar literalmente aquilo que o Pai estava querendo fazer ali no meio daquele povo. Ou seja, nós precisamos estar de pé como igreja do Senhor para manifestar o que está no céu e trazer para que seja realidade na terra. Amém? Amém. Cadê os guerreiros que vão fazer isso? Aleluia. Estão aprendendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vamos ver que, mesmo que nós olhamos, né, para essa literalmente para esse lugar que estava morto, e o que estava acontecendo, e hoje também acontece no nosso meio. Estava faltando o quê? Vida. Palavra. Vida. Por quê? Porque é na palavra do Senhor que se encontramos a vida. A vida ela só se encontra através da palavra do Senhor. Mas para que a vida se manifeste, nós precisamos de ter entendimento. Não adianta somente eu ouvir algo. Eu estou aqui literalmente trazendo um estudo. E nós podemos ouvir e você dizer, isso para mim não faz diferença nenhuma. Não move em você. Mas se você literalmente entrar nesse avivamento do Espírito, você vai entender que você também é essa vida, esse profeta, um chamado de Deus que precisa ser manifestado através desse Espírito. E esse Espírito, ele move aqui em todo o mundo. Aleluia! Através daquilo que o Senhor tem a fazer, através de uma pessoa que se posicionar e obedecer ao Senhor. Quem aqui quer posicionar e obedecer ao Senhor? Então, para que isso aconteça, nós precisamos o quê? Usar essa autoridade. A autoridade de declarar aonde a morte,
que chegue a vida do Senhor, que chegue o renovo do Espírito Santo, que a voz do Senhor, e essa voz, nós vamos ver que ela está aqui literalmente manifestada em quê? Aonde o Senhor, ele diz, né? E olhei, o versículo 7, onde fala que Ezequiel, ele profetizou. E quando Ezequiel começou a profetizar, o que aconteceu? A palavra de Deus vai dizer que aconteceu um reboliço ali no versículo 7, do capítulo 37. E quando aconteceu o reboliço, começou os ruídos, né? Imagina você, um monte de osso batendo. Porque era isso que estava acontecendo. Começou um ruído e os ossos de todos os cantos onde eles estavam começaram a se reunir. E quando eles se ajuntaram, aleluia, a palavra de Deus diz que vai dizer que estava o quê? Osso com seu osso. Eu quero agora aqui faltar a parte de osso com osso. E quando ele fala de osso com osso, nós vamos ver também a semelhança, né, de Adão, ele fala, né, de Eva. Essa é osso do meu osso, carne da minha carne. Ou seja, literalmente, unidos, homem e mulher. Unidade de família, projeto do Senhor. Mas eu quero voltar aqui, quando fala de osso, nós vamos ver o que se formou o osso. E o osso, ele vai falar, representar a base apostólica da igreja. Né? O chamado apostólico. Por quê? Porque o chamado apostólico, você vai ver que ali que estava o quê? Quando juntou todos os ossos, estava o quê? Um esqueleto humano, mas estava morto. Seco, né? Ou seja, o esqueleto. E o esqueleto, ele é o quê? É a base da estrutura do nosso corpo. É o sustento, é aquele que sustenta o corpo. Ou seja, né, a base apostólica é aquela que sustenta, aleluia, o corpo da igreja. E aí nós vamos ver o que acontece. E olhei e eis que viram os nervos sobre eles. E aí depois veio o que? A seção dos nervos. Quando nós vemos a parte dos nervos, ele vai falar da área profética, né? Ou seja, onde faz ligações, né? A manifestação do céu na terra. Aí nós vamos ver o quê? Que os nervos, eles começaram a crescer. Você consegue imaginar isso? Um osso, um esqueleto humano, ali seco. E depois você vai começar a ver só os nervos, né? Aquelas tendões brancos ali crescendo no corpo todo. Aleluia. E aí você vai ver que essa é o quê? É a base profética. Onde, né, vai ser manifestado a palavra do Senhor. Nós vamos profetizar. E o Senhor vai trazer nervo, vai trazer vida. Aonde está ali nos ossos secos. E aí depois nós vamos ver que ele falou sobre o quê? Cresceu a carne. Versículo 8 que nós estamos lendo. E estendeu a sua pele. E aqui nós vamos parar que cresceu o quê? A carne. A carne, ela está coligada com o pastoreado, né? Aquele que foi chamado para pastorear. E o pastoreado, ele está ligado o quê? Com sentimento, né? A nossa carne é aquela que aonde atua o quê? Nossos sentimentos, as nossas vontades, tudo aquilo que move em nós. E na carne também é algo que manifesta o quê? As doenças. A lepra, né? A enfermidade. Então o quê? A parte da carne, movido com o pastoreamento, a manifestação, né? Eu não vou entrar tanto em critério aqui das partes, só para vocês entenderem, ou seja, quando a carne ela está apodrecida, está com lepra, porque ela começa a infectar também outras partes do corpo. Então a carne, ela está coligada com essas áreas onde que se houve ali uma destruição. Mas aqui nós estamos vendo que o Senhor está fazendo o quê? Crescer a carne. Aquilo que estava podre, aquilo que estava estragado, aquilo que estava com lepra, o Senhor começou a dar vida para crescer novamente. E isso você recebe através da autoridade de um pastoreamento. Aleluia! Glória a Deus! E aí depois da palavra de Deus vai dizer o quê? Começou a crescer a pele.
E a pele, nós sabemos que ela é o que? O órgão maior que nós temos no corpo. Você sabia disso? Né? Por quê? Porque ela que tampa o quê? Seu corpo por completo. Da cabeça até a sola dos pés. Né? Tudo por completo. E esse órgão maior, ele vai representar o quê? O mestre. Mestre é aquele o quê? Que traz o ensinamento. Então ele vai fazer o quê? E a mesma coisa que nós recebemos o ensinamento, nós estamos recebendo o quê? Uma proteção sobre o corpo. Aleluia! Aprendeu? Aprendemos? Eu também não sabia, eu aprendi, eu achei super interessante isso, que isso representa o quê? Os 5 ministérios que manifestam sobre a igreja. Diga assim, eu faço parte. Eu faço parte desses 5 ministérios. Ore ao Senhor para que o Senhor ative na sua vida. Amém. Se você é mestre, se você é apóstolo, se você é profeta, né? Se você é um chamado de pastorear, nós precisamos buscar isso em Deus para poder o quê? Manifestarmos junto esse avivamento na obra, na casa do Senhor, para que cresça, né? Para que possamos viver essa parte. Então nós vamos ver que nós falamos dos ossos, que é o apostólico, que traz o que é a união dos ministérios, os tendões, que é o lado profético, que traz o respaldo. E nós vamos ver também que o lado profético e o apostolado, eles não trabalham separados. Eles trabalham unidos. Né? Tem que estar a configuração dos tendões, eles dão sempre esse sinal um para o outro, não é verdade? Se um está morto, o outro começa o quê? A paralisar também, né? Aquele onde está coligado com ele e outro está, vocês precisam ter uma união completa. E nós vamos ver aqui que nesse vale dos ossos secos, o Espírito ele não estava ali manifestando. Então nesse cemitério, né, onde houve ali tantas mortes, o Senhor então ele traz ali a palavra e ele diz, né? Não havia ali neles espírito. Ou seja, o esqueleto, o corpo estava todo formado, mas faltava a vida. E aí o Senhor, ele pega e fala o quê? Profetiza. Comece a profetizar. Comece a declarar. Né? Ele fala, filho do homem, diz ao Espírito. E ele começa a dizer, assim diz Ezequiel. Ele diz isso? Não, assim diz o Senhor. Olha, vamos estar atentos, que é estudo bíblico. Ele diz, né? Assim diz o Senhor Jeová. Aleluia. E ele fala o quê? Vem dos 4 ventos o Espírito. Ou seja, e eu peguei e fiquei encucada. Eu falei, Senhor, o que é esses 4 ventos? Né? A palavra de Deus também tem uma passagem que fala, que não diz, né? O vento vem em toda direção, não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai, né? Mas essa passagem não tem a ver com isso. Então nós estamos vendo aqui que ele está falando o quê? Do vento, aleluia, dos 4 cantos. E eu também fiz aqui uma pequena anotação, que eu desejo futuramente fazer um estudo sobre isso, vou me aprofundar, mas só assim, aquilo que eu consegui, né, absorver nessa madrugada, ontem ali, né, meditando, e aí eu pude ver que através desses 4 ventos, né, aonde estava ali espalhado, aleluia, nós vamos ver que o vento leste, ele vai trazer o quê? Simbolicamente representa aprovações, as circunstâncias, batalhas, né, todas as áreas de destruição, de morte. Então, o tempo desse vento leste, ele manifesta essa estação, né, do tempo leste, ela vai trazer esse tempo realmente de muita luta, muita dificuldade. Só que através de todas essas dificuldades, o Senhor, ele traz o quê? Um caminho, ele vai mostrar uma visão de trazer uma oportunidade para que nós possamos vencer. Amém? Amém? Porque a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Oh, aleluia! E aí nós vamos ver que no meio desse
vento leste é onde nós vamos ver que verdadeiramente nós estamos firmados com o Senhor ou não. Porque é o tempo onde a gente passa a buscar ao Senhor. Teoricamente, o propósito é de fazer com que nós buscamos ao Senhor. Mas sabemos também que muitos deles caem, né? E não conseguem se levantar. Mas eu quero permanecer aqui, que essas lutas, essas dificuldades, elas trazem oportunidade para que nós possamos vencer. Amém? Amém. E nós possamos viver essa estação. Essa estação, infelizmente, ou felizmente, ela chega e ela passa na nossa vida. Por quê? Porque ela vai trazendo amadurecimento. Ela vai fazendo com que nós rompamos várias barreiras na nossa vida e nós possamos crescer. Não ficar ali paralisado. Amém? E nós vamos ver que o vento, quando passa essa parte do vento leste, vai chegar o vento oeste. E o vento oeste, ele vai falar sobre justamente essa parte, onde a terra ela está toda seca, né? Ela está ali sem vida. E é o tempo onde a gente, já viu quando está começando para querer chover? Vem a nuvem, não é verdade? E a nuvem ela vem e ela tampa. Então esse vento que traz essa nuvem, que está nessa atmosfera dessa nuvem, aleluia, ela o quê? Ela tampa o brilho do sol. E quando ela tampa o brilho do sol, ou seja, ela vai tampar também, espiritualmente falando, simbolicamente, a nossa visão. De ver aquilo que Deus tem, o brilho que o Senhor quer trazer. Aleluia. Através das dificuldades, para que venha essa transformação, onde tem essa terra seca, vai vir essa nuvem que vai tampar, mas é um sinal para mostrar que a chuva está próxima de chegar. Aleluia. E quando, aleluia, passa esse tempo do oeste, e nós vamos ver que a nossa visão ela vai começar a ser aberta, vai chegar o vento norte. E o vento norte, essa nuvem vai passando, então nós vamos começar a ver o sol da justiça, que é o nosso Senhor. Ele é o sol da justiça. Aquele, aleluia, que brilha, aleluia, sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Glória. E quando esse sol da justiça, ele brilha sobre as nossas vidas, ele traz o quê? Alívio. Ele vai trazer essa chuva. Ele vai trazer, aleluia, essa nuvem, né? Que ela vai ser, então, aberta. Passou a nuvem vai, porque o vento está levando. Chega a fase do norte e nós vamos ver que nessa fase, essa terra que estava seca vai começar, aleluia, a receber sementes, frutos. E é neste momento que você precisa ativar a semente que está em você, porque é tempo de prosperidade. Aleluia. Glória a Deus. E em todas as áreas da nossa vida. O tempo está voando, mas eu quero fechar aqui. Aleluia. O vento sul. E de qualquer coisa também a gente pode terminar também, falar um pouco no próximo, eu vou ver. E aí o vento sul, que vai dar o quê? O tempo favorável. Por quê? O leste, aprovações já veio. No oeste, a terra que estava seca começou a receber a chuva, né? A nuvem passou. No norte, a nuvem passou. A justiça, o brilho do sol começou a trazer ali coisas novas. E nós vamos ver o vento do sul, que vai trazer a chegada de uma temperatura favorável. E essa temperatura favorável é praticamente o que nós estamos vivendo, né? Que é a primavera para verão. 4 estações. Amém? Então nós vamos ver que nessa estação de primavera, que ela é favorável. E ela faz o quê? A manifestação das sementes que foram lançadas, né? Que é tempo das sementes começarem o quê? A brotar. A semente começa a brotar e vem trazendo o quê? A parte que é a parte tranquila, a calmaria do Pai.
nós vamos ver que a fragrância, né, das flores, elas começam a exalar por todo, né? Eu agora, quando eu vou para casa, tenho umas árvores, elas exalam um cheiro, e você vai andar na rua assim, e aquele cheiro, e é tão bom que ela brisa suave do tempo de noite, e aquele cheiro exalando, e até quando eu chego na porta de casa, eu vou sentindo aquele cheiro, e eu acho isso tremendo de maravilhoso, e combina justamente com essa parte. Nós vamos ver que Jó é um exemplo literal para as nossas vidas, a qual mostra que ele passou também por essas lutas, por prova, por dificuldades. Só que a palavra de Deus diz também que o Senhor também, ele fez todos esses tempos, esses ventos, mas ele também pôde se desfrutar da manifestação do fruto da semente que foi lançada. E ele conseguiu viver essa fragrância que o Pai tem de derramar. E o Senhor, ele quer derramar também isso sobre as nossas vidas. Ele tem algo maravilhoso para trazer, o avivamento. Aleluia. E para esse avivamento, nós vamos ver ali que o Espírito, né, ele soprou então o Espírito. E aqueles exércitos, eles se começaram literalmente a ter vida e estavam um exército de pé. Ou seja, esse exército, aleluia, eu e você precisamos nos posicionar para que se levante vidas que estão mortas. Para que Deus, ele possa trazer, aleluia, essa restauração. E nós somos este canal que o Senhor tem a fazer. Nós também passamos também, muitas vezes, por esses ventos de vale, né? Mas tem também o tempo da abundância. Tem também o tempo de paz. Tem também o tempo da manifestação do Senhor, nos reativando, trazendo vida em todas as áreas das nossas estratégias, das nossas direturas. Coloque-se de pé em nome de Jesus Cristo. Amém. Tem um exército que está de pé, que é a igreja do Senhor. Mas também tem um outro exército que precisa receber o fluir dessas águas, receber esse Espírito, que nós possamos ser esse canal de bênção. Peça ao Senhor, faça, Senhor, aviva em mim esse Espírito, que possa manifestar não só aqui, mas que manifeste sobre o mundo, aleluia, e que mostre verdadeiramente a mensagem do avivamento a qual o Senhor, ele precisa manifestar. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra nos ensina, Pai, que nós devemos crescer de glória em glória. A tua palavra também nos ensina, Pai, que nós precisamos, Senhor, amortecer, Pai querido, a nossa carne. Ou seja, literalmente matar ela para que o seu Espírito viva em nós. Pai, que nós possamos ter um coração rendido em ensinamento. Pai Santo, que nós possamos nos render diante do Senhor. E acreditar, Pai, que o sopro do teu Espírito, que sopra, Pai querido, esse fôlego de vida, ele manifesta nos dias de hoje também, Pai. Eles estão ativos também, Senhor, para ser manifesto o quatro mundo, para o quatro canto dessa terra, Pai. Que o Senhor possa soprar, Senhor, aleluia, nas vidas, Pai querido, que precisam ser restauradas. Aonde há, Pai, o vale dos ossos secos, nas fases da estrutura das vidas, que pessoas possam ser reestruturadas, possam receber o avivamento do teu Espírito. Que o teu Espírito Santo traga a luz da verdade da tua palavra. Que traga, Pai querido, libertação àqueles que estão presos em cativo. E que o Senhor possa manifestar, Pai, através daquilo que nós declaramos. E nós declaramos, ó Pai, que todos aqueles que estão cativos sejam livres em nome de Jesus Cristo. Porque a tua palavra diz, Senhor, se nós estamos em Cristo, e se Cristo verdadeiramente nos libertou, nós somos libertos. Pai querido, que quebre as cadeias, que os trilhões sejam arrebentados, e o mover do Senhor se manifeste para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia.